E aí, gente, o primeiro trilho, como eu falei, é sempre com a mãe, porque é o ciclo, é o, é o, é o vínculo inicial de vida. Então, por exemplo, um bebezinho, que uma criança que tem todo esse aporte, né, nessa fase inicial de vida de 3 anos, que está em total simbiose, ela pode ter esses tipos de sensação dentro dela. Tenho todo o sustento que necessito, a vida me provém em abundância com o que eu necessito, sou amado, sou especial, sou importante, é seguro ter prazer, estou protegido, é fácil para mim compartilhar, eu solto e deixo ir, é bom estar na presença dos outros, eu me cuido, porque eu sinto que eu sou cuidado. Então, minha mãe atende as minhas necessidades, então eu sei como cuidar de mim, atender as minhas necessidades. Eu me expresso nesse ambiente, minha mãe está totalmente empática comigo, eu sinto a conexão, então eu sou livre para poder me expressar, eu sei da minha importância no mundo. Então vocês percebem que assim, são questões muito profundas, então todos nós, de alguma forma, passamos por isso. Por isso que o corpo, ele reativa, né? Então, se a gente consegue saber o que está acontecendo, vai ficando mais fácil de lidar. A mesma coisa, por exemplo, o intestino grosso, né? Que é a parte do intestino grosso, seco e apêndice, que é, tá vendo aqui o intestino, a foto, todo amarelo. Então, basicamente, todo o intestino, né, tá nessa função do amarelinho. Então, são questões sujas, coisas que eu recebi que eu considero que eu preciso eliminar. Não dá para evacuar essa situação. É algo que é uma coisa suja, algo que eu considero uma traição, uma raiva. Então, ela vai afetar essa região do intestino. E quanto mais for mais proximal, como apêndice, o seco, são situações com pessoas mais próximas da família. Família, parceiro, amigos. Se for uma região mais final do intestino, vai ser algo entre a sociedade em geral. Então, problemas de intestino está muito relacionado a coisas que eu sinto como uma sujeira, uma traição, uma raiva, um ressentimento, eu não fui amado o suficiente, eu não fui cuidado, eu fui abusado, sabe? Coisas que eu não consigo processar dentro de mim, eu tenho um ressentimento sobre isso. Aí ele vai comportar do mesmo jeito, numa fase vai ter diarreia, depois constipação, depois um breve diarreia, depois uma regularização. Só que quando a gente olha essas histórias de vida, às vezes uma pessoa está com culpa por anos, com ressentimento por anos, está vivenciando essas histórias repetidamente. Vamos dar uma alongada. Dar uma alongada nisso aqui, né? Porque é um assunto intenso, respira, solta. O reto e a bexiga é a mesma coisa. A função é eliminar o xixi, eliminar as fezes. Então, quando eu não consigo evacuar, não consigo eliminar essa situação, então eu faço um conflito. E aí é a mesma coisa. Na fase ativa aumenta, na fase de cura se decompõe. Então pode ter uma inflamação na fase de cura nessa região, nas duas regiões. Esse programa foi o que eu falei que é uma das questões que é mais presente em todas as pessoas, que é o programa de se sentir sozinho na vida, uma sensação de abandono. Então, é um programa que, quando isso acontece, quando eu me vejo sozinho numa situação, eu posso dentro de casa, com uma família, né, enfim, cheio de gente dentro de casa, mas eu não sinto que eu tenho ninguém para poder compartilhar, que eu não sinto ninguém para fazer contato. Quando isso acontece, eu estou me sentindo sozinho. Eu estou vivendo uma situação muito sozinho. Só isso já faz ativar essa região dos túbulos coletores renais, que é essa região amarelinha. A região dos túbulos no ser humano é a região do corpo onde mais absorve líquido. Então, o líquido ele chega no rim e ele vai ser reabsorvido nessa região para ir para o restante do corpo. Então, quando uma pessoa se sente sozinha, ela vai agir exatamente como o peixe. Vou absorver tudo. Então, eu vou guardar todo o líquido no corpo. Então, quando de repente eu encontro um amigo e aí esse amigo está realmente com vontade de estar na minha frente e me escutar, está numa relação empática, que eu sinto que ele está presente, eu me solto. Então, eu sinto que eu não estou sozinha na vida.
E aí eu começo a fazer xixi. Aí faço xixi, 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 xixi. Posso acordar de noite pensando em fazer xixi. Tem um suadouro de noite e isso significa que está melhorando. Então, gente, um dos principais programas do ser humano, que acontece muito, é esse programa dos túbulos coletores renais. E é tão importante a gente reaprender a fazer um contato e uma conexão de uma forma com a gente e com o outro, perceber as nossas barreiras e voltar a se conectar, porque quando esse programa fica ativo, ele acaba inflamando todo o corpo. Então, a pessoa, como ela acumula líquido, quando ela faz um outro programa, ela vai tender a inflamar tudo mais. É como uma pessoa, ela está em casa, ela está mais tranquila. Quando ela vai para o hospital e ela se vê sozinha, de repente num CTI, como aconteceu muito agora, a pessoa tá lidando com Covid, está indo. Quando ela vai para o hospital, ela se vê sozinha, não pode ver ninguém, não pode falar com ninguém da família, eu estou sozinha no mundo. Os médicos nem me olham, eu estou sozinha, não tenho contato. Ela vai tender a inflamar tudo. Então, todos os processos vão ficar muito mais fortes pelo sentimento de solidão. Então, uma das coisas que a gente mais precisa é reparar isso. E só de reparar um vínculo, contar para alguém o que você está passando, poder dividir com alguém, só isso já relaxa. Então, aqui é só para vocês olharem, vão receber isso aqui. E aí, a questão do útero, é só a gente pensar, para que serve o útero e a tuba uterina, né? O útero vai ter a função de gestar e dar origem ao bebê. A tuba dá passagem, né, a esse óvulo fecundado para poder ir para o útero e implantar. Então, todas as questões que eu não sinto, que eu posso abrigar o fruto da fecundação, que eu não me sinto capaz de ser fertilizada, é o que vai despertar o sintoma. Então, pensa na função do órgão. O útero é para isso. Então, é isso. Xixi é para quê? Xixi, né, é para eliminar. Né? O reto é para eliminar o cocô. Então, vamos pensar na lógica dos órgãos. Então, na fase ativa, você tem uma proliferação. Então, e na fase de cura, você tem uma degeneração. Então, na degeneração, você pode ter um fluxo vaginal, um líquido vaginal acontecendo. E na fase da crise epileptóide, que você revive o conflito ativo, como você está revivendo, o tecido está lá crescendo, você pode ter sangramento. Então, o processo ele vai no mesmo, em cada um. A musculatura liso-uterina, a mesma coisa. Então, primeiro eu tenho que receber, ela vai se implantar na mucosa, que ela tem que receber. Então, eu me sentir capaz de ser fertilizada, de ser fecundada ali. Depois, eu vou ter que ser capaz de segurar o bebê. Então, se eu sinto que eu não posso sustentar o fruto da fecundação, né, aquele óvulo, né, fecundado, é o que vai dar essa questão. Tem muitas mulheres que elas perdem muito o bebê. Elas engravidam, mas perdem, porque no fundo lá ela tem uma questão de que ela não sente que ela pode reter o fruto da fecundação, ela não consegue engravidar, eu não posso ter filhos, eu não sou boa o suficiente para segurar esse feto, então ela perde esse bebê. E aí vai ser a mesma coisa, na fase ativa vai ter um crescimento, na fase crise epileptóide pode ter cólica, porque ela está revivendo esses sintomas, na fase de cura ela vai ter a cicatrização. A próstata, a mesma coisa. Qual a função da próstata? Produzir, né, um líquido que vai proteger e nutrir os espermatozoides para a procriação. Então, toda vez que eu não posso fecundar, não posso fertilizar, não posso gerar, eu vou ter sensação o homem pode ter esse crescimento de próstata. Então, pode ser assim, eu quero, não posso nutrir, gerar mais filhos, ou eu estou com uma mulher mais jovem e não posso ter a minha potência. É quando o homem sente que ele não pode mais prover. E pode até ser no sentido de prover financeiramente. Eu não posso mais prover essa família, prover esses filhos. Eu sinto que eu não posso prover, não posso criar, né? Ter a sensação de fecundar.
E às vezes tem essa questão também de relação de poder com mulheres, assim, eu não posso fazer o que eu quero, eu não sou livre fazer o que eu quero, eu tenho que me submeter. Então, são essas questões da próstata. Quando acontece no homem uma obstrução das vias urinárias, aí já é outra questão, né? Já tem uma questão de território que a gente vai estudar no ectoderma. E aqui tem a questão das glândulas, né? Que também inclui na parte do endoderma, na questão da hipófise, que é a glândula mestra do corpo que produz vários hormônios. Então, em relação ao hormônio do crescimento, necessito ser maior para engolir, né, esse bocado. Na prolactina, necessito nutrir a família, medo de não poder alimentar a família. É muito comum acontecer isso. Já atendi algumas mulheres com tumor de prolactina na hipófise. Tumor de hipófise aumentando a prolactina. E ela tinha a sensação de não ser capaz de nutrir a família. Não é assim? É interessante isso. Quando eu tenho medo de passar fome, é uma coisa. Quando eu tenho medo de nutrir, eu tenho que prover a minha família, eu tenho medo de não dar o suficiente. Ela tem essa questão da prolactina. Era uma mulher que tinha uma história de escassez, trabalhava muito, mas achava que não era capaz de nutrir, que sempre, né, poderia faltar. E a medula adrenal, que já vai pegar suprarrenal, é quando uma pessoa passa uma situação de estresse intenso e insuportável. Então, a pessoa vive uma situação que algo que é insuportável para ela, não dá para viver nessa situação. Ela vive num estresse muito, muito, muito grande. E aí ela vai ter, nesse início, um aumento, né, desses hormônios de estresse, depois uma diminuição abrupta até normalizar. Aqui, depois vocês podem ler com calma, são as questões importantes do endoderma, que são características desse tecido, que ele... não sei se... Deixa eu ver que horas são, porque basicamente são quase 9 horas. Então, aqui é basicamente umas características específicas de cada um. O intervalo de tempo que uma pessoa pode ficar em conflito, o intervalo de tempo que geralmente pode ficar na primeira fase de cura, que é o PCLA, 3 semanas. Se a pessoa fica muito tempo, como é muito comum, provavelmente tem um trilho. Uma crise de cura, ela pode demorar até 4 horas. Como na fase inicial, o corpo teve que crescer, né, para poder aumentar o funcionamento, e na fase de cura ele vai ter que degradar, a pessoa pode sentir muita fadiga, muito cansaço. Então, aqui é interessante que, às vezes, a pessoa passa por um processo vou dar um exemplo, de intestino muito forte, e quando ela entra na fase de cura, ela fica num cansaço enorme. Porque imagina, o intestino é o maior órgão do corpo. Imagina o corpo para regenerar isso tudo se for uma inflamação grande. E aí, às vezes, a pessoa, ela já acha que ela está morrendo. Porque ela está tanto cansaço, que algo pior está acontecendo. Aí ela fica com medo de morrer. Aí ela vai ter um outro conflito. Porque ela não entende que o corpo precisa de um tempo para regenerar. O tamanho do tempo que ela ficou no conflito, ela vai precisar de um tempo para o corpo reabilitar. Então, aí você tem que ser capaz de permitir o seu corpo regenerar. E muitas pessoas não sabem se permitir relaxar. Elas só sabem ficar na ativa. Então, quando ela tem que relaxar, ela não sabe fazer isso. Como se ela não tivesse direito de fazer isso. Então, ela não permite que o próprio corpo ele possa voltar para a cura. Uma característica importante desse tecido é a questão do suor, porque esse tecido ele rege as glândulas sudoríparas. Então, tem essa questão do suor, e ser um suor que às vezes tem um cheiro difícil. Pode ter um sangramento, isso também pode acontecer em outros. Uma coisa bem importante é a questão da febre. Às vezes, uma pessoa pode ficar com febre por dias, quando ela está nessa fase aqui de cura. Como eu falei aqui, ó, tempo de PCLA até 3 semanas, que é quando entra na fase de cura, que é a fase inflamatória, que você começa a ter mais sintomas. Então, nessa fase, você pode ter essa febre que perdura. Aí, se você não entende, você vai ficar assim, meu Deus, estou com um processo muito grave. E
e é só um tempo. Vai passar aquele tempo, seu corpo vai tender a normalizar. Outro aspecto importante é que não dói, e não costuma doer, né? Essas questões aqui. Só uma questão mais de pressão. Na maior parte, né, ali. E o restante, aqui, no caso, quando você tem exames de imagem, quando você faz uma tomografia, você tem um crescimento numa fase, tem um nódulo grande e depois, na fase PSLA, que é a fase inflamatória, ele aumenta um pouquinho mais e depois começa a expulsar o pus até se reduzir. Nesse tecido, no endoderma, como a gente falou na primeira aula, acho que na segunda, a constelação é o nome que se dá quando dois conflitos ficam ativos. Quando uma pessoa tem dois focos ativos na área do tronco cerebral, né, que pega um lado e o outro lado no hemisfério cerebral, um no hemisfério direito e o outro no hemisfério esquerdo, isso tem o nome de constelação. Quando acontece esse foco ativo em cada área, isso gera uma alteração do comportamento e da psique. Olha que interessante. Então, a pessoa, ela faz o conflito porque ela tem as suas questões, a sua forma de ver o mundo, né? Principalmente nas questões simbólicas. Mas quando acontece o foco ativo, ela muda o seu comportamento. Então, a pessoa pode ter sintomas de desorientação. Então, assim, por mais que você fale alguma coisa, às vezes ela não consegue internalizar, ela não compreende. Se você não entende, está convivendo com alguém, e você não entende que ela está passando por questões, que ela pode estar em constelação, você pode ficar assim, caramba, essa pessoa de repente não quer nem saber de mim, assim, tá me ignorando completamente. Você pode vivenciar isso. Ou ficar pensando assim, nossa, essa pessoa tá louca, que tá acontecendo algum problema, sabe? Ela agora tá realmente ficando doente, e aí você pode levar, né, para o neurologista e começar a achar que ela está com uma série de problemas, porque ela está passando por um processo de que não está fixando as coisas. Ela fala uma coisa, daqui a pouco ela esquece, ela fala uma coisa, daqui a pouco ela esquece. Então, ela pode estar nesse processo. Então, isso por um período, quando esse foco ele deixa de ser ativo, ele entra na fase de cura, a pessoa sai dessa questão de desorientação. E quando você tem os dois túbulos coletores renais que eles estão ativos, aí a pessoa pode até ter estrabismo, que é o olho que fica voltado para fora, que tem a ver com questões por causa da localização do foco. Então, gente, para finalizar, a gente se molda o tempo todo para manter esse vital, sabe? A gente toma algo algo para a gente que não é nosso, como questões dos pais. Por exemplo, se você tenta ser adulta rápido demais, né? Tentar dar conta de tudo sozinha para não incomodar os seus pais, ou então tenta ajudar a sua mãe ou o seu pai porque eles estão tristes, então você começa a guardar as suas emoções, você acaba tomando algo que não é seu e perde a força com a sua própria vida. E em outros momentos, você tenta resistir ao máximo, né, para poder manter a vida. Então, de fato, o mais importante é a gente olhar para as feridas não processadas com os nossos pais. Fazer uma visualização, a gente já fez isso num outro encontro, olhar para os pais, né, na perspectiva do que vocês passaram, sem julgamento, e perceber como é que eu sinto em relação ao meu pai e minha mãe, sabe? Eu sinto que eu tô lá, que eu posso me abrir, que eu posso me expor, ou eu sinto uma contração? Eu tento buscar ser forte. Como que é isso? Sabe? E como que isso eu levo para as minhas relações na minha vida? Eu busco isso no meu parceiro? Eu busco isso na minha parceira? Como que é isso? Eu busco isso, esse vital nos meus filhos? Então, você ter noção do que você faz para manter esse vital vai te ajudar muito a compreender como o seu corpo funciona. E, basicamente, fazer isso é reparar esse contato e essa conexão. Porque todas essas questões guardadas, a gente está falando de memórias corporais, mas no fundo isso gera uma série de toxinas emocionais,
muitos pensamentos negativos que acabam obstruindo, a gente vê isso na acupuntura, obstruindo os meridianos do corpo. Essas toxinas emocionais ficam em todo o nosso corpo. Então vamos respirar grande, fecha os olhos um pouquinho, respira grande, solta. Inala e solta. Observa você, o espaço entre você e a sua própria vida. Deixe todos os pensamentos e situações irem. Tudo o que aconteceu são apenas registros. Quando respirar, seja apenas a inalação. E quando exalar, se torne em união com a sua exalação. E diga para você, tudo bem, se existiram dificuldades, medos, raivas, ou se ainda existem. Tudo isso é fruto de registros muito antigos, de quando eu era muito pequeno. Eu só reforcei aquilo que eu aprendi, numa época que eu não tinha ideia. Mas agora que eu vejo, eu posso aprender a olhar com uma forma mais amorosa comigo, porque de fato eu não sabia. Então dê um espaço para olhar você, com a idade que vier para você, seja criança, adolescente ou adulta. E olhe para esse ser na sua frente. E diga para você, para ele, tudo bem. Tudo bem se precisou agir dessa forma. Foi o que você aprendeu. E talvez eu mesma tenha sido a pessoa que fiz com que mantivesse isso, me julgando, me cobrando. Que eu tivesse como saber para agir diferente. Só que agora eu vejo que muitas das questões eu simplesmente repeti sem saber. E agora que eu vejo isso, eu posso aprender a acolher você. A cada dia, um pouco mais. E se permita se integrar a essa pessoa que é você, envolvendo numa luz muito bonita. E fale para o seu corpo, meu querido corpo, você tem muitas memórias. Tudo bem se em algum momento você se mostrar. Agora eu já sei que você é capaz de fazer e é capaz de desfazer o que acontece. Se você apresenta algum sinal, são apenas reflexos das memórias. Coloque a mão no seu peito, em mãos de borboleta. Respira e solta. Tudo são apenas memórias. E por isso é possível deixar ir no tempo que for. Eu estou vivo e eu sinto a vida através da minha respiração. Essa é a única certeza. Perceba o infinito da vida e o universo e você. Eu estou aqui. Bata as asinhas das mãos como se fosse você mesmo, se apoiando para seguir a sua vida com o que você aprendeu. Tudo bem que tem um julgador, mas também
tem agora um conciliador. A vida é uma descoberta. 2 graças há no respirar. Inspirar o ar e dele se livrar. Inspirar constrange, expirar liberta. Tão lindo o efeito da vida, uma mescla. Agradece a Deus quando Ele te aperta e agradece de novo quando Ele te liberta. Sorria, porque você está aqui. Inala grande e abre os olhos. This is You Got a Friend in Me Yep, by Claire and Dad. by Claire and Dad. You Got a got a friend in me. You You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from a nice warm bed, you just remember what your old pal said. Yeah, you got a friend in me. Girl, you got a friend in me. The second verse. I'm doing the second verse. You got friends in me. You got a friend in me. You got troubles. I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, can see it through. 'Cause you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am, bigger and stronger too. But none of them will ever love you the way I do. It's just me and you, girl. And as the years go by, Our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. Uhul! Sing. Acabamos! E aí, como vocês estão? Parabéns! Como vocês estão? Como é que foi para vocês? Esse assunto é intenso. Fala um pouquinho, quero ouvir vocês. Tem nada para falar, é todo mundo em constelação. É muita coisa para processar, né? É, muita coisa, mas assim, o que eu gostaria de pedir para vocês é isso, porque isso é uma técnica da Somatic Experience e é muito importante que aprendam a fazer isso. Vocês podiam fazer essa semana de novo, não sei se vocês fizeram na outra, encontrar rapidinho, marcar entre vocês no WhatsApp, é bem rápido, gente. O WhatsApp vídeo, fazer olhar nos olhos durante 30 segundos a 1 minuto, respirar. Primeiro assim, você se centra em você e você olha para a pessoa, fica ali um tempo até você permitir sentir ali o que é que vem, observa seu corpo, se tem desconforto, se tem vontade de botar a couraça dos olhos, a couraça do ouvido, de se estar vendo, sem falar nada. Depois você fecha seus olhos, conta algo bom, conta algo muito bom, divertido da sua vida, de um contato gostoso, tá? Conta uma história muito boa, aí troca
e aí desliga. Isso é rápido, isso é coisa de 5 minutos no máximo, sabe? 10 minutos, vamos dizer, se a conversa for longa. Não é para ficar terapeutizando nada disso, porque eu até vou passar para vocês um vídeo que eu morri de rir. Toda vez que eu vejo, eu rio. Que é a amiga terapeuta. A gente, assim, quando tem... Você já viu esse vídeo? Amiga terapeuta? Não? Gente, é muito engraçado. Não sei se eu tenho aqui. Você vai falar com alguém, eu tô com um problema, meu cachorro tá com diarreia. O que será que está acontecendo na sua vida para o seu cachorro estar com diarreia? Será que por acaso você está vivenciando algum ressentimento, alguma coisa que você não recebeu muito bem e seu cachorro está com diarreia? Então, assim, cada coisa que fala, alguém vai terapeutizando, né? E quando você faz isso, a gente faz isso, né? Quando a gente começa a estudar isso, a gente faz isso, tem que ter cuidado. Porque aí você deixa de ter a conversa empática. Porque a empatia, ela começa antes do contato, começa na sensação da aproximação. Então, por isso que essa dinâmica é uma proposta para vocês treinarem entre vocês. Então, não precisa contar nenhuma intimidade de vida, nada disso. É só treinar como era estar no contato. Olhar nos olhos e respirar e contar algo legal. Você não precisa saber nada dessa pessoa, você não precisa saber da vida dela, não precisa saber os seus dramas, nada. Não entra nisso. Só aprender a estar diante do outro, sentir a dificuldade de estar diante do outro, de ser olhada, de ser vista e receber, tá? Aí depois vocês contem no grupo como foi. Tá bom? É isso. Tá? Então, qualquer dúvida, que eu sei que vocês não vão ter dúvida nenhuma agora, vocês coloquem lá que eu vou respondendo para vocês, tá? Mas o mais importante, entender é mais fácil dos dramas. É só olhar aquelas questões ali é mais fácil. A questão é a alquimia interna, né? Quando compreende aqui no coração, fica mais fácil. Então tá bom. Beijo.